nosso PowerPoint, mas, como vocês já puderam ver e como também já foi anunciado, nós estamos num sábado diferente. Um sábado onde vamos dar início à nossa Semana de Oração da Juventude Adventista, JA. E vocês podem olhar aqui para o nosso título e diz Revolução, a reforma que mudou o mundo. Mas se calhar alguns de vocês dizem, mas eu se calhar já vi em outro lado qualquer, que isto não é o título da Semana de Oração deste ano. Nós estamos a ser uns rebeldes aqui na Igreja do Caniço? Não. Sabem que aqui na nossa região eclesiástica foi decidido que nós vamos ter 2 semanas de oração. Uma presencial, independente de igreja, ou seja, cada igreja vai ter a sua semana de oração presencial, à escolha da igreja, está bem? E depois vamos então ter uma semana de oração oficial deste ano, todos juntos, está bem? Mas digitalmente, juntamente com a Madeira e com os Açores, como fizemos o ano passado, está bem? Mas é só para vocês perceberem porque é que vamos fazer uma semana de oração, ou estamos a iniciar uma semana de oração, que até não tem muito a ver com o título, com o tema Ninguém Fica para Trás. Mas se calhar se vocês começarem a lembrar-se da reforma, ninguém ficou para trás naquela altura. Principalmente porque eles lembraram-se de coisas muito importantes. Mas antes de eu poder entrar sequer aqui no nosso tema de hoje, nós temos aqui o nosso cartaz e eu vou chamar a nossa diretora de jovens para falar um bocadinho sobre as coisas que vamos ter. É verdade. Sabem que eu tenho que incentivar, porque a nossa igreja, às 8 horas da noite e todos os dias, é um compromisso muito grande. E eu tenho que vos fazer novamente este desafio. O desafio de virem a esta Semana de Oração de Jovens, que está preparada para serem os jovens a apresentar para nós. Ela é dinâmica, tem debate no fim, tem atividades e vocês precisam de participar. Quantos de vocês sabem muita coisa sobre a reforma? Ninguém aqui sabe nada. Pouca gente, algumas pessoas dizem que sim. Se sabem, venham, partilhem com outras pessoas aquilo que conhecem. Se não sabem, é um ótimo tema em que vamos todos aprender imenso e vai fundamentar muito também as nossas crenças. Por isso, venham, participem, incentivem a vossa família, os vossos amigos a vir, para que os nossos jovens se sintam felizes e aceitos pela Igreja também nestes momentos em que eles tentam participar e ser eles a pregar e ser eles a preparar os programas para nós. Sabem que vai haver certificados de presenças. O que é que isso significa? Que aquelas pessoas que vierem mais vezes, vierem mais de 50% à nossa soja presencial, vão ter um certificado, vão ter presentes essas pessoas, por isso vocês têm que estar cá. Vai haver jogos no fim desta soja, muito bonita a tarde que nós estamos a preparar, como o Jorge já anunciou. E se vocês não vierem, vai ser difícil de jogar os jogos no fim. Está bem? Por isso têm que vir para conhecer as temáticas, para estarem preparados, para nós podermos partilhar em conjunto estes momentos em igreja em que ninguém fica para trás. Pelo menos neste assunto ninguém vai ficar para trás. Esta soja, apesar de não ser a temática anual, vamos todos receber também a revista deste ano no fim, quando houver a semana geral. Oficial. E essa semana vai ser mais no último trimestre deste ano. No entanto, temos a revista também para as famílias, para poderem acompanhar e para poderem estar cá. Se vocês receberem esta revista, é o compromisso de que vão vir. Amém por isso. Só ouvi uma pessoa, espero que seja a confirmação de todos vós, está bem? Eu vou pedir aqui ajuda para nós podermos ir distribuindo por vocês e podem já acompanhar também a temática que do culto de esta manhã será sobre ela. E então, à medida que aqui a Catarina e a Madalena vão distribuindo as nossas revistas, feitas especialmente para a Igreja do Caniço, por isso vocês podem guardar isto como já um presente, está bem? Vamos ter uma por família, tá? E o grande objetivo também é que nós possamos relembrar. Ouçam, não fomos nós que criámos esta Semana de Oração. Se calhar alguns de vocês que se lembram de sojas antigas, se calhar já se podem relembrar destas, porque já foi há uns anos largos que fizemos este tema. Mas sabem que nos tempos em que estamos a viver, este tema é mais pertinente do que nunca. Assim como foi na altura, hoje vamos falar sobre a importância da Palavra de Deus. E que melhor maneira de começarmos a nossa semana de oração do que falar daquela que é a base
de todas as nossas crenças. Por isso, eu vou-vos convidar a abrirem, e eu vou-vos convidar a abrirem alguns textos hoje, não são muitos, mas hoje eu vou-vos convidar já a abrir em 2 de Timóteo, para vocês poderem sublinhar, marcar, o que quer que vocês façam nas vossas Bíblias, mas marquem estes 2 versículos, porque vejam bem o que é que eles dizem sobre este magnífico livro. Diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Meus queridos, toda a Escritura é divinamente, o quê? Inspirada. Sabem, a Escritura, ao ser inspirada por Deus, torna-se um canal direto ao nosso Deus. E foi isso que há muitos anos atrás, há mais de 500 anos atrás, alguém se relembrou, não descobriu, mas se relembrou. E aí nós começamos com estas 2 grandes siglas que ainda hoje têm um grande valor para nós, que é o Sola Scriptura e o Tota Scriptura. Hoje vamos falar aqui em algumas palavras mais em latim, está bem? Mas o que quer dizer é só a Escritura e toda a Escritura. Sabem que o só a Escritura, muita gente ainda diz, sim, eu sigo só a Escritura, mas só as partes que eu quero. Nós temos de seguir só a Escritura e toda a Escritura. Esse é o nosso grande mote. Sabem porquê? Porque a Bíblia continua a ser a autoridade máxima. Meus queridos, nós somos o povo da Bíblia, aqueles que estudam e a seguem. E não existe nada, nem ninguém, nesta terra que esteja por cima deste livro. Somente ela deve ser o fundamento da nossa fé, não o homem, não a tradição. E sabem que essa é a grande diferença, se calhar, da Igreja Adventista para muitas das outras igrejas. Apesar de podermos ser acusados de termos profetisas ou de termos outras pessoas que estão por cima, a realidade é que nós temos a Bíblia por cima de todos. Não há ninguém que se possa sobrepor. Nem pastor, nem presidentes da Conferência Geral, ninguém. Só Deus. E, meus queridos, se esta for a nossa base, nós também vamos ter uma base sólida. Porque a Escritura aponta para alguém e aponta para o que nós falávamos hoje na lição dos pequeninos, para o plano da salvação. Aponta para Cristo e aponta para muitas outras coisas. Mas hoje nós vamos falar de alguém que descobriu, se calhar, as solas. Foi ele que ficou famoso sobre as 5 solas. Eu hoje só vou falar de só a Escritura. Se vocês vierem aos próximos dias da nossa soja, se calhar vamos ouvir falar das outras. Pode ser que sim, pode ser que não. Vocês já têm o vosso livro, leiam, descubram. Mas hoje vamos começar por aquele que é reconhecido como aquele que iniciou a Reforma. Sabem, Martinho Lutero era um jovem como muitos dos jovens que nós temos aqui. Mas ele já desde jovem tinha algumas características que o distinguiam. Sabem, tanto no Ellen White como os livros históricos, ao falarem de Lutero, falam de fidelidade, coragem, ousadia, fé, apego à verdade. Sabem, se não fossem estas características iniciais, que já estavam se calhar latentes no seu caráter, quando deparado com as coisas daquela altura, se calhar ele não se tinha voltado para a Bíblia. Meus queridos, é importante que nós criemos e eduquemos os nossos pequeninos e os nossos jovens nos caminhos do Senhor. E os caminhos do Senhor estão aqui. Se eles começarem por estudar e ter esta base, meus queridos, certamente não se desviarão deles mesmo quando forem grandes. Mas Martinho Lutero e todas as pessoas naquela altura, não tinham acesso à Bíblia. Sabem, apesar disto, vejam bem o que é que a nossa irmã Ellen White diz no livro Grande Conflito, na página 120. Diz assim: não conhecendo outro temor senão o de Deus e não reconhecendo outro fundamento para a fé além das Escrituras Sagradas, Lutero foi o homem para o seu tempo. Meus queridos, havia muitos homens naquela altura. Havia muita gente que tinha acesso à Bíblia,
Não as pessoas comuns, mas muita gente nos mosteiros e nos conventos tinham acesso a estas Sagradas Escrituras. Mas ninguém, antes de Lutero, teve, assim, vamos dizer, o reconhecimento. Não se deparou tão frontalmente com a oposição que Lutero se deparou. Sabem, Lutero começa por ser levantado. Deus levanta Lutero naquele momento certo da história. Precisava. Foi Deus que lhe abriu os olhos, que lhe deixou cair as escamas como a pau. Mas sabem, hoje também vivemos nestes dias. Deus também tem um plano profético para cada um de nós. Estamos a viver dias fantásticos e, ao mesmo tempo, dias que nos fazem, se calhar, aproximarmos mais de Deus e da Bíblia. Meus queridos, nós temos um plano e Deus tem um plano para cada um de nós. E nós não nos podemos esquecer disto. Sabem, a Reforma foi, sem dúvida, uma revolução espiritual. Por isso é que o tema da nossa soja é a revolução. Mas não foi só Lutero que iniciou. Antes dele existem alguns nomes também bastante importantes que todos nós aqui deveríamos saber. Portanto, entre eles estão John Wycliffe, Jan Hus, Jerónimo de Praga, entre muitos outros. Estes são alguns apenas que vieram antes de Lutero. Os hussitas também queriam se aproximar da Bíblia. John Wycliffe é considerado a estrela da aurora da Reforma, o primeiro que iniciou a Reforma na Inglaterra. Meus queridos, estes nomes não nos deveriam ser estranhos. E se alguns de vocês tiverem curiosidade, leiam o livro O Grande Conflito. Tem capítulos sobre todos eles. E nós deveríamos ser esses historicistas, vou chamar assim, que nos relembramos do que se passou no passado, para que hoje possamos ter noção do valor do livro que temos nas mãos. Sabem, já estes homens, assim como Lutero, a ideia central da Reforma foi sempre uma. Havia uma igreja, uma única igreja, mas esta igreja precisava de ser purificada. Estava a seguir coisas erradas. Eles, ao lerem a Bíblia, ao começarem a ter contacto na Bíblia, porque todos eles eram padres da Igreja Católica Apostólica Romana. Todos eles tiveram contacto com a Bíblia em latim, porque eram as Bíblias que existiam nos conventos. E ao lerem e ao terem contacto com as Sagradas Escrituras, Deus, através do seu Santo Espírito, permitiu que lhes fosse revelado o que estava aqui. E eles começaram a comparar o que está aqui neste livro com o que se fazia na altura e eles disseram, isto não está bem. Então, eles começaram a considerar a Bíblia, e não a tradição, como o quê? Como a autoridade máxima, como a autoridade espiritual. Eu quero seguir a Deus. Se eu conheço a Deus através deste livro, então eu vou seguir o livro e não vou seguir os homens. E este foi o início deste grande movimento chamado Reforma. Sabem? Mas para Lutero iniciou, não como nós podemos pensar. Nós às vezes podemos pensar que Lutero um dia acordou e, eu agora vou seguir a Deus. Não, sabem que foi no meio de uma tempestade. Lutero ainda era jovem, não tinha decidido sequer entrar para a vida eclesiástica, e então ele em 1505, e está aqui apenas um bocadinho rápido, ele em 1505 estava a fazer uma viagem entre aquelas duas cidades e foi apanhada por uma violenta tempestade. E no meio daquela tempestade, imaginem, não havia carros, ele se calhar estava a ir a pé porque Lutero era pobre, e então no meio daquela tempestade um raio cai mesmo ao seu lado. E, meus queridos, isto é nada menos que um milagre, porque os raios normalmente caem nas partes mais altas. Mas diz-nos a história que o raio cai mesmo ao seu lado e aquilo foi um encontro com a morte. Ele diz, o que é que eu estou a fazer com a minha vida? Então ele promete a Deus, ele diz, eu vou mudar radicalmente de rumo. E por isso ele entra para o mosteiro. E ao entrar para o mosteiro, a sua vida é transformada, porque é aí que ele tem então contacto e se familiariza com a Bíblia pela primeira vez. E vejam bem como é que Deus conduz este homem de meio da tempestade para os pés da palavra. Às vezes nós também somos empurrados pelas mesmas coisas, meus queridos. E isto deveria ser sempre o nosso percurso. No meio das tempestades, aproximar-nos de Deus. E Lutero, porque se aproximou,
começou a chamar este livro a querida Bíblia. São muitas as menções que ele faz nos textos que deixou, em que chama o bom livro a querida Bíblia. E sabem, ao estudar a Bíblia, Lutero tornou-se poderoso na palavra. Vejam bem que ele virou doutor em teologia em 1512. 1505 a 1512 foi rapidamente doutor em teologia. Passou a ser professor universitário e foi-lhe dado a igreja de Wittenberg para ser pastor. Sabem, é muito interessante que lhe já chamavam pastor porque ele tinha um rebanho, embora hoje os pastores sejam só protestantes, devido a isto também. Porque se partimos, vamos dizer assim, partimos da tradição, e hoje em dia os pastores são só protestantes, não fazem parte da Igreja de Roma. E sabem que é muito interessante que Lutero começa por falar às pessoas, e mesmo na sua igreja, porque ele era tão próximo da palavra, ele explicava as Escrituras de uma forma clara, de modo a que as pessoas entendiam. Mas, queridos, imaginem, e eu de certeza que algumas pessoas aqui, se calhar, ainda são do tempo de irem à Igreja Católica e de se sentarem aqui, assim como vocês estão, aquele como nos acompanham lá em casa, e de ouvirem as Escrituras lidas em latim. E em que as pessoas diziam, sim, 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 mas não percebiam nada. Já pensaram em que ouvir as Escrituras, mas não entender nada? E além disto, as pessoas também que as explicavam de acordo com a tradição e não de acordo com o que estava escrito. Então Lutero, desde o início, começa por quebrar o paradigma de explicar a Escritura de forma clara. Vejam bem que está aqui este mural, chama-se o Altar da Reforma. Isto é uma imagem que depois vocês podem procurar na internet. Tem várias imagens. Foi feitas por um autor, mas a última de baixo, todas elas têm a ver com a Reforma, a última de baixo é diretamente Lutero. E ali temos Lutero no pelouro, um bocadinho elevado, e ele está com uma mão a apontar para a Bíblia e outra a apontar para Cristo. Porque a Bíblia aponta para Cristo. E, meus queridos, é muito interessante, se vocês tiverem a capacidade de analisar esta obra, nas pessoas que estão a assistir, nem todos estão atentos também. Há pessoas a olhar um para o lado, outro para o outro. Há uns jovens a olhar para as meninas e representam a sociedade naquele tempo, assim como representa hoje. Já viram? Os tempos mudaram. Faz hoje 507 anos, meus queridos, 507 anos que nós estamos desde o início da Reforma. Sabem? E a Reforma, nós sabemos o seu início porque, geralmente, ela é associada a um evento. E o evento é quando Lutero agarrou em 95 teses e chegou à porta do castelo de Wittenberg e pregou. Sabem? Com uma pena, as 95 teses na porta daquele castelo. Estas teses falam sobre as indulgências. Indulgências, para aqueles que não sabem o que era, está bem? Eram algo que se podia comprar pecados. Se eu fosse pecar, eu podia dizer, se eu vou roubar amanhã, eu posso pagar hoje para o meu pecado amanhã. E no fim de o pecar, aquela indulgência, aquele papel, perdoava-me. Já viram? Fantástico. Há uma história muito rápida que eu vos vou contar, para não ser um sermão muito longo. Eu gosto muito da Reforma, e desculpem, mas, sabem, há uma história muito simples que diz que houve um grupo que compraram várias indulgências para roubo. E tudo bem, foram vendidas. O frade que estava a vender, que era um frade itinerante, passava de cidade em cidade a vender as indulgências. E então estes homens compraram indulgências para roubo. E na altura em que o frade saiu da cidade, foi assaltado e foi roubado. Ele disse, mas o que é que vocês estão a fazer? E eles disseram, indulgência, estamos perdoados. E roubaram o dinheiro das indulgências. É só para vocês verem o raciocínio circular. É claro que estes homens não foram perdoados porque a Igreja tinha muito poder e óbvio que eles foram culpados. Mas o raciocínio era este. Meus queridos, o nosso Deus não funciona assim.
Se nós pudéssemos pagar por pecar, havia muita gente que o faria. Mas sabem, por causa destas incoerências, Lutero sentiu no seu coração um desconforto gigante. E vejam bem que ele não queria sair, e ele diz mesmo, eu não queria fazer uma quebra com a Igreja de Roma. Ele queria uma reforma. Reforma implica um refazer, um melhoramento. Mas não foi isso que aconteceu. Sabem, na tese 62 das 95, diz isto: o verdadeiro tesouro da Igreja é o sagrado Evangelho da glória e da graça de Deus. Sabem que é muito interessante que isto esteja nas 95 teses, porque, por palavras do Papa da altura, o tesouro da Igreja eram as indulgências. Lutero começa a combater uma batalha que ele nem sabia aonde é que iria levar. Sabem? Lutero queria levar o Evangelho, as boas novas, a mensagem que Jesus morreu para nos salvar. Foi isso que ele colocou no seu coração. E isto passou a ser a sua missão de vida. Lutero foi várias coisas, mas ele predispôs-se a levar o Evangelho em toda a sua plenitude de vida, como professor, como pregador, como pai e como testemunha diante dos governantes. Lutero não teve medo de levar aquela que era a verdade. E sabem, ele dizia muitas vezes esta frase em latim: verbum Dei manet in aeternum, que quer dizer a palavra de Deus permanece eternamente. Ao contrário das palavras dos homens, que podem ser alteradas, a palavra de Deus é eterna. Meus queridos, quando Lutero se baseou e se firmou na palavra, muitas coisas aconteceram. Se calhar a vida vamos dizer, de bem-estar que o clero vivia na altura e que ele poderia desfrutar, não foi essa a vida que ele teve. Ele poderia apenas ter-se conformado com aquele mundo. Ele podia ter feito exatamente igual a todos os outros. Mas ele escolheu não o fazer. Sabem? E porque ele escolheu não o fazer, ele teve de ter muita coragem. Hoje nós necessitamos de muita coragem. Vivemos em mundos em que nos dizem que a verdade é a direita, a verdade é a esquerda, e é preciso muita coragem, meus queridos, para dizer que esta é a verdade. Que Jesus é a verdade. É preciso coragem. Porque as pessoas lá fora vão dizer: não, isso é a tua verdade. Mas, meus queridos, nós não podemos ter os dois. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se Ele é a verdade, se a tua palavra é a verdade, então nós temos que escolher. E Lutero escolheu. E vejam bem que, por causa de ter escolhido, já na altura existiam muitos poderes que não queriam que o povo lesse a Bíblia, que o povo não tivesse contacto. Vivíamos na época escura. Não havia acesso como há hoje. Nós hoje, se calhar, vivemos na época demasiado clara. Existe demasiada informação. O chamado flooding. Sabem? Mas por causa que Lutero teve esta coragem, ele foi chamado em 1521 à dieta de Worms. E isto é uma dieta. A dieta é basicamente um concílio, está bem? Para vocês utilizamos estes nomes. Mas ele foi chamado diante do imperador. Meus queridos, um imperador é alguém que pode decidir vida ou morte. E a única coisa que Lutero tinha de fazer era negar os seus escritos. Dizer: eu enganei-me. E ele vivia feliz para sempre. Mas sabem, Lutero preferiu arriscar a sua vida do que negar a Bíblia. Ouçam bem, Lutero disse: não importa a minha vida, importam as Escrituras. E é por isso que ele foi chamado o homem das Escrituras. Historicamente ficou registado a sua resposta ao imperador. Sabem que quando ele foi pedido para que negasse as Escrituras, ele disse: neste momento eu não o consigo fazer, podem-me dar algum tempo para eu pensar. E ele teve um dia. E de um dia para o outro, quando ele chegou diante do imperador, e toda a gente
com o medo da morte, o medo da prisão, o medo de tudo. Estavam à espera que ele se retratasse, que ele negasse tudo o que tinha feito. Lutero responde isto. E ouçam bem, eu vou ler, e diz assim: que se me convençam mediante testemunho das Escrituras e claros argumentos da razão, porque não acredito nem no Papa, nem nos concílios, já que está provado a miúde que estão errados, contradizendo-se a si mesmos pelos textos das Sagradas Escrituras que citei. Estou submetida à minha consciência e unida à Palavra de Deus. Por isto, não posso nem quero retratar-me de nada, porque fazer algo contra a consciência não é seguro nem saudável. Não posso fazer outra coisa. Esta é a minha posição. Que Deus me ajude. Meus queridos, já viram o que é ter esta postura diante de um imperador do mundo? Diante do Presidente da República? Diante do Presidente dos Estados Unidos? Diante de um Presidente de um país que tem a capacidade de nos matar automaticamente? Nem precisamos de quase disto, como há tantos países no mundo. Ter a capacidade de defender este livro e as verdades contidas nele, independentemente de onde estamos. Sabem, a Bíblia nem sempre esteve acessível. Naquela altura, eram poucos aqueles que tinham conhecimento das Sagradas Escrituras. E aqueles que ouviam as Sagradas Escrituras, ouviam-na numa língua estranha. E esta foi, sem dúvida, a grande missão de Lutero. Vejam bem que Lutero fez duas coisas muito importantes. Começou a pregar em alemão, na sua língua nativa, e começou então a traduzir a Bíblia para alemão. 1522. Lembram-se quando é que foi a dieta? 1521. Lutero tinha um salvo-conduto. Foi-lhe permitido fugir. E ele, porque tinha amigos também inspirados por Deus, conseguiu refugiar-se num castelo. E aí, nesse castelo, conseguiu começar a traduzir, e ele começou pelo Novo Testamento, porque era o Evangelho, porque ele queria levar Cristo às pessoas. E ele começou um ano. Meus queridos, de 521 para 522, Lutero traduz a primeira vez o Evangelho, o Novo Testamento todo. Meus queridos, a tradução da Bíblia veio 12 anos mais tarde. Tradução completa da Bíblia para o alemão. E sabem que a grande missão de Lutero foi, até à sua morte, continuar a rever, a melhorar, porque o grande objetivo dele era tornar a palavra de Deus fácil e entendida por todos. Meus queridos, quantas versões da Bíblia temos em português? Quantas? Nós somos demasiado abençoados e não temos noção do tesouro que temos nas mãos. Houve alturas em que apenas possuir este livro implicava a morte. Possuir trechos do livro implicava a morte. Estes homens dispuseram-se à morte por causa deste livro. E nós hoje? Será que a palavra de Deus tem um significado importante para mim? Será que eu passo tempo com a Bíblia porque ela é importante para mim? Porque é uma prioridade? Será que eu realmente conheço a minha Bíblia? Ou quando me dizem para procurar Abacuque ou Oseias, eu digo, isso é no Novo ou no Velho? Sabem, meus queridos, nós não temos noção. Não temos. E todos os dias nos deveríamos lembrar do valor que temos aqui. Não estava planeado, mas eu conto-vos uma história pequenina. Uma vez, na altura, eu estava fora da igreja. E eu ainda era polícia, estava fora da igreja, estava à procura de voltar à igreja. E eu fui à Igreja Central de Lisboa. Fui à Igreja Central de Lisboa, tinha acabado de comprar uma Bíblia nova, porque eu queria voltar a estudar a Bíblia. E eu entro naquela igreja, uma igreja gigante, e entrei com a minha Bíblia, bom cristão, à procura de Deus. E eu sentei-me nos bancos, passou-se a escola sabatina, o culto. Eu saí, cumprimentei duas pessoas que conhecia dos tempos antigos, e eu saí frio.
um peso no coração gigante a dizer: meu Deus, eu vim à tua procura e não te encontrei. E estava a caminhar para o carro em Lisboa, e juro, isto até me está a vir arrepios porque... e encontro um sem-abrigo que me diz: posso dar um abraço? Eu, sim. E dei um abraço ao sem-abrigo. Eu era polícia, está bem? Eu não me dava com sem-abrigos, ok? E ele diz: posso ver o teu livro? E a minha Bíblia era nova. Eu disse: sim. E ele começa a olhar assim, faz assim, e diz assim: isto é ouro. Isto é ouro. E eu, na minha ignorância, a olhar, porque, né, tinha dourado, do lado. Mas ele tinha a verdade. Isto é ouro. Meus queridos, posso não ter encontrado o abraço de Deus naquela igreja, naquele dia, mas eu encontrei naquela pessoa. E ele levou-me a pensar, assim como hoje, que isto é muito valioso. Sem a Bíblia, não podes ser cristão. Ouçam e repitam: sem a Bíblia, não podes ser cristão. Não posso ser cristão. Não adianta. Não é por sentimentos, não é porque eu sinto Jesus no meu coração. Não. Sem este livro, nós não temos a base para nos apoiar. Sabem, se passarmos tempo a ler, a explorar, nós vamos ser transformados, quer queiramos, quer não. Não há hipótese. Não há ninguém que leia este livro e fique sem ser transformado. Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Viva. Sabem porque é que é a palavra viva? Porque todas as vezes que a lemos, vai-nos significar alguma coisa diferente e vai-nos impactar com alguma coisa diferente. Meus queridos, se ela não fosse viva, nós fazíamos igual a todos os outros livros que nós temos lá em casa. Nós líamos uma vez e acabava aí. Mas a Bíblia é de tal forma viva que nós podemos estudar o mesmo salmo ou o mesmo verso várias vezes durante a nossa vida e ele vai nos significar coisas diferentes e vamos dizer: como é que é possível que eu não tenha visto isto? E transforma-nos e muda-nos. E sabem, há um desafio. E um desafio é para os jovens assim como para os adultos e para todos nós que vamos passar esta semana à volta deste livro. E o desafio é simples. Primeiro, ter sempre a Bíblia connosco. E, meus queridos, não temos desculpa porque todos nós temos um telemóvel. Tenham a Bíblia sempre convosco. São milhares de pessoas fora destas portas que não sabem que existe uma aplicação chamada Bíblia. E depois, o desafio efetivo é memorizarmos um verso por dia. Se memorizássemos um verso por dia, eram 365 versos ao fim de um ano. Eu não vou perguntar, mas se eu perguntasse aqui, quantos versos é que nós sabemos de memória? Vá, 200? 100? 50? Vá, 10. Os 10 mandamentos, pelo menos, mais ou menos aí. Por isso, hoje vamos começar. E vamos memorizar 2 versos muito simples e muito eficazes. Primeiro, vamos abrir as nossas Bíblias, vamos memorizar este verso. João 17:17. João 17:17, fácil de memorizar. Ok? Porque é João e é 17:17. Não há cá dúvidas. Está bem? E diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ouçam bem. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Todos memorizaram? Quando sairmos daqui eu vou perguntar o que é que diz João 17:17. Se não me disserem, eu até vou perguntar, eu vou-vos dizer assim: santifica-os na verdade. Qual é que é o versículo? Abriram as vossas Bíblias? Escreveram, sublinharam? Sim? Amém. Por isso vamos memorizar o segundo, que também tem 17. Eu escolhi estes propositadamente e porque tem a ver com o que nós estamos a falar. Romanos 10:17. Temos João 17:17 e temos Romanos 10:17. E o que é que diz? Romanos 10:17. Para quem não sabe, é próximo, está bem? João, Atos, Romanos. Estamos logo ali ao lado. E diz o quê? Portanto, a fé vem pelo ouvir
e o ouvir pela palavra de Cristo ou pela palavra de Deus. Não vale a pena pedirmos fé, não vale a pena orarmos por fé. Orem pela vontade de ler a Bíblia. Orem pelo desejo e pela sensação de termos isto no nosso coração. Porque se nós fizermos isto, certamente vamos ter fé. Memorizamos? A fé vem pelo ouvir e o ouvir pelo quê? Pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus. O que é que diz João 17:17? Santificai-nos na verdade a sua... Muito bem. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E só para vocês terem noção, meus queridos, 500 anos depois, estamos aqui, somos a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E sabem, nós temos crenças fundamentais. Nós temos 28 crenças fundamentais. E o incrível é que a primeira crença do nosso livro de crenças é esta. E isto é o nosso legado. Vem desde Lutero, mas mantém-se hoje. E nós não nos podemos esquecer do que é que significa. E eu vou só ler rapidamente a nossa profissão de fé. Porque aqueles que dizemos ser cristãos adventistas, temos esta como base. E vejam bem, as Sagradas Escrituras, Velho e Novo Testamento, toda a Escritura, ok? São a palavra escrita de Deus, dada por inspiração divina, através de homens santos de Deus que falaram e escreveram sobre a inspiração do Espírito Santo. Na sua palavra, Deus entregou ao homem o conhecimento necessário para a salvação. As Sagradas Escrituras são a revelação infalível da sua vontade, não o homem. As Sagradas Escrituras são a revelação infalível. Elas são o padrão de caráter, o teste da experiência, a revelação autorizada de doutrinas e o registro fiel da atuação de Deus na história. Meus queridos, este é o nosso legado. Esta é a nossa profissão de fé. E se nós hoje acreditamos que isto é importante, então temos de fazer da Bíblia uma prioridade. Temos de a pôr em primeiro lugar. E eu sei que não é fácil. Nem para o pastor é fácil, quanto mais para nós. Meus queridos, passar tempo com a Escritura vai-nos transformar. Sabem, nós precisamos de ser igual a Lutero. Houve vários homens que puseram isto como prioridade. Ao olharmos para trás na história, nós vemos que eles passavam horas a esquadrinhar as Escrituras. Qual é que foi a última vez que nós passámos 1 hora a ler a Bíblia? Meia hora? Meus queridos, estudar a escola sabatina não conta. Está bem? Por isso nós hoje precisamos aqui de 3 coisas. Que a Bíblia seja para nós a fonte da vida. Que ela seja a nossa autoridade espiritual, não o mundo. E acima de tudo, que seja a palavra pessoal de Deus para nós. Quando nós temos dúvidas do que é que Deus nos está a dizer hoje, Ele se calhar já falou. A certa altura da minha vida, e última história, eu prometo, a certa altura da minha vida também estava com uma grande indecisão. Guardar ou não guardar o sábado? Sair ou não sair do meu trabalho de sonho? Vocês já ouviram um bocadinho desta história de eu sair da Força Aérea. Mas, durante aquela indecisão, eu fui ter com um médico na altura que era um diretor de jovens da igreja onde eu estava a frequentar. E eu estava nesta angústia, dizer, eu posso se calhar dizer que estou a fazer, não vou guardar este dia por alguma causa maior, eu vou ajudar alguém neste dia, eu vou ser oficial da Força Aérea, eu vou ser grande para o mundo e vou poder influenciar pessoas com a minha posição. O que é que eu faço? E sabem, aquele médico virou-se para mim e disse-me, Tiago, se calhar tu estás a ter dificuldade na escolha porque já sabes a resposta. Que chapada, eu não queria aquela resposta, claro que eu não queria a resposta. Mas queridos, eu não sei o que é que vocês estão cada um a passar nas vossas vidas. Mas Deus sabe. E se calhar nós não estamos a tomar a decisão, ou estamos com medo, ou estamos a passar por momentos mais difíceis, mas nós sabemos onde é que está a resposta.
A resposta está aqui. Por isso, hoje, há duas perguntas. Onde é que será que Deus te quer em 2026? Jovens, onde é que será que Deus vos quer em 2026? E, acima de tudo, onde é que vocês vão ter a coragem de pôr as vossas teses, de dizer isto é importante? Qual é que vai ser a porta do castelo de Wittenberg nas vossas vidas? Nós hoje somos chamados a fazer manter-nos firmes, a dizer, bater o pé e dizer, daqui eu não saio, porque isto é o que eu acredito. Se houve homens que estiveram dispostos a morrer por este livro, que nós possamos não ter menos do que esta convicção. Este é o início da nossa semana de oração. Um recordar de grandes homens de fé, de homens das Escrituras. E eu espero que todos vós se sintam motivados a virem aos restantes dos dias, porque os nossos jovens e todas as pessoas que vão vir vão ser grandemente abençoados pelas coisas que vamos relembrar e que hoje são de extrema importância. Que este seja o nosso desejo hoje e para sempre, e que nós possamos ser pilares firmes de fé para todos à nossa volta. É o meu desejo para vocês hoje. Amém.